Então agora nós vamos começar uma aula diferenciada dos conceitos sobre gestão estratégica de recursos humanos, cultura da empresa, né? Sobre isso a gente já entendeu o suficiente para conseguirmos analisar a área de recursos humanos e a função dela na empresa. Também falamos sobre o que significa cada processo, né, que é chamado de subsistema de RH, e dentro de cada subsistema o processo equivalente, né, os processos equivalentes e o nível de conhecimento específico, especializado que o funcionário do RH precisa ter. Então, a partir de agora, nós vamos entrar no tema utilizando o que a gente já aprendeu, né? Sobre motivação humana, mas nós vamos trabalhar agora a função de comunicação, relacionamento interpessoal, motivação humana, né? Que é bem ensinado e muito é uma teoria que eu complemento com o meu conhecimento prático e teórico também, mas eu gosto muito de usar, que é o paradigma dos 7 hábitos de Stephen Covey. Tá? Então nós vamos trabalhar o paradigma dos 7 hábitos, que é extremamente interessante para a gente aprender muito como podemos desenvolver como ser humano, tá? Então eu quero que vocês olhem, por favor, o slide, onde tem os hábitos como padrão de comportamento, tá? Por favor, focalizem aí no slide. Ali vocês vão ver 3 círculos, olha que interessante, tá? Então a gente tem conhecimento, que gera competência, tá vendo que eu fiz uns tracinhos aí? Então no livro, tá? Ele tá definido desta forma e as setinhas foram como eu coloquei explicação para gerar mais conhecimento pra gente. Então justamente dentro da teoria eu trago novas teorias e novas experiências para que a gente assimile essas teorias na prática, como funcionam e assim poder nos desenvolver, ok? Então vamos lá. O que está em amarelo, conhecimento, o círculo vermelho, desejo, o círculo verde, habilidade. Esses 3 temas, né, conhecimento, desejo, lembra da motivação? Eu com conhecimento, eu com meu desejo, com a minha motivação e com a habilidade, eu crio hábitos. É isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai buscar entender como funciona. Quanto mais a gente repetir esse ciclo, por isso que está desta forma interligado, melhor o hábito fica desenvolvido. Então, falando em hábitos, o que nós temos? Você tem o hábito de fumar. O hábito de fumar é um hábito repetitivo, né? Eu trago o exemplo para ficar mais fácil a gente entender essa relação teórica. Então os hábitos, eles não necessariamente são comportamentos positivos somente, são os negativos também. Só que ele se dá por repetição, né? Então, por exemplo, um viciado em beber, né? Um alcoólatra, ele tem o hábito de beber diariamente grandes doses de bebida alcoólica. Então ele se tornou um viciado porque ele tem aquele hábito constante e esse é negativo, tá? Ou você tem o hábito de correr todos os dias, ou você tem o hábito de beber só aos sábados. Então hábito é o comportamento repetitivo e não estamos falando aqui a quantidade, que pode ser um excesso ou ela pode ser equilibrada, né? Então o hábito, quanto melhor ele for, por exemplo, mais exagerado for, ele se torna até um comportamento repetitivo que torna o toque, né? Que seria o transtorno por comportamento repetitivo, né? Então assim, você tem o lado positivo e o lado negativo. Numa questão de conhecimento técnico, de trabalho técnico, o hábito, quanto mais você repete, melhor você fica. Você faz rápido, você faz melhor do que um profissional que não tem experiência. Então o hábito é repetição justamente da soma dessas teorias aí que a gente está falando, né? Dessas características, melhor. Ou seja, conhecimento e habilidade são competências, lembra que a gente falou? Né? O meu conhecimento é uma competência que eu tenho. Habilidade é fazer, né, algo que eu conheço. Então é usar o meu conhecimento para fazer, tá? Então, de que adianta eu ter conhecimento e não colocar na prática?
Eu sou um filósofo, um teórico, né? Então, um professor que conhece muito bem a teoria, mas não tem a prática, né? A habilidade, ela se dá pela prática do conhecimento. Então, é o que a gente está fazendo aqui, usando o conhecimento através da teoria, que é uma competência, transformando isso em habilidade, é fazendo, transformando, juntando com o meu desejo de fazer aquilo que eu gosto, que eu quero, porque o desejo é a motivação, tanto de coisa que não é bom para mim quanto do que é bom, e transformo isso num hábito. Quanto mais eu faço, mais o hábito eu tenho, tanto positivo quanto negativo. Comer demais é um hábito, aí você vai aprender a controlar. Então, a questão do que não é tão positivo, aprende a controlar, e o que é positivo, você pode deixar num nível melhor, desde que não se torne uma patologia.